primeiro lugar, a minha perplexidade em relação a esta situação que vive a Câmara Federal hoje. E eu vou repetir mais uma vez na tribuna aquela frase célebre da época do Império. Nada mais se parece a um Luzia do que um Saquarema no poder. Os Luzias de Lusiânia eram os liberais à época do Império, mas chegavam ao poder e se tornavam manifesta e explicitamente conservadores. Eu fiquei perplexo com a mudança de rumo do nosso presidente Henrique Alves em relação ao princípio constitucional da prerrogativa da Câmara Federal caçar ou não os seus parlamentares. Só relembrando a história desse processo, senador Jorge Viana. Esse dispositivo constitucional foi introduzido na Constituição porque, à época, os militares que haviam ocupado o poder até então caçavam de forma absolutamente injustificada parlamentares e dominavam, porque haviam inclusive alterado o quórum, o Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição incorporou esta salvaguarda. Vamos raciocinar que isto poderia, até nesse espaço democrático que estamos vivendo, ser superado, ser modificado, se errado fosse considerado. Mas, de qualquer forma, se tiver que ser modificado, não o será por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Deveria sê-lo através do devido processo legislativo com uma mudança na Constituição. Nós não podemos ver esse comportamento tigrão nas campanhas e depois uma complacência tchutchuca no exercício do poder. Me perdoe a franqueza, talvez até a comparação não tenha sido adequada para o plenário do Senado da República. Eu traduzo desta forma a minha perplexidade. E de perplexidade em perplexidade, eu quero levantar aqui um problema que me preocupa já há algum tempo. Em 7 de março de 2012, em sessão histórica, o Senado Federal, em um raro momento de independência e de altivez, rejeitou o nome do senhor Bernardo Figueiredo em recondução para dirigir a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Por mais 3 anos. Por que o Senado rejeitou o nome indicado pela Presidência da República? Porque, se agisse em sentido contrário, se houvesse chancelado uma equivocada indicação da Presidência da República, o Senado estaria faltando com as suas responsabilidades em relação à nação brasileira. O Senado não poderia dizer sim ao nome do senhor Bernardo Figueiredo depois da Procuradoria-Geral da República haver concluído a mais profunda e vasta investigação sobre transporte ferroviário no sul do país, com a constatação de que 2/3 das ferrovias haviam sido dilapidadas por ação criminosa da concessionária América Latina Logística, a famosa ANTT. Acompliciamento que chegou às raias do absurdo, como a proibição de que fiscais da agência portassem talões de multa. A ANTT era então dirigida pelo senhor Bernardo Figueiredo, o mesmo cidadão que, como agente privado, havia assinado o contrato de concessão que, como agente público, passou a fiscalizar. Por esta flexibilidade, Bernardo Figueiredo passou a ser conhecido como um agente público-privado, híbrido ou flex, mas sempre a serviço de mega interesses privados que lhe asseguram posições de destaque na administração pública. Além disso, o Senado trairia a nação se aceitasse a recondução ao cargo de diretor-geral da ANTT, quem, segundo constatação do Tribunal de Contas da União,
além de permitir a dilapidação das ferrovias e relegar ao atraso regiões inteiras do interior do país, havia também permitido que as concessionárias privadas, inclusive a empresa por ele criada, a famosa ALL, fraudassem, atenção para o termo, é pesado, fraudassem os registros contábeis da concessão para incluir como investimentos reversíveis ao final da concessão todo tipo de despesa de custeio, provocando, até o momento da finalização da auditoria do Tribunal de Contas da União, um rombo previsto de 25,5 bilhões de reais. Repito, com vagar este montante de 25,5 bilhões, isto até o momento da finalização da auditoria, em 2012, mas as concessões ferroviárias terminam em 2022. Faltam ainda 10 anos para o término das concessões e quanto mais próximo do fim dos contratos, maior será ou seria a conta malandra de falsos investimentos reversíveis. 25,5 bilhões, senhores senadores. É mais do que o governo diz ter arrecadado com a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília, os quais foram arrematados por 24,5 bilhões de reais. É claro que, ao final das concessões, este valor será colocado pelas concessionárias na mesa para chantagear o governo ou para convencer algumas autoridades de firmeza duvidosa a prorrogar os contratos ou conceder-lhes mais benesses. São investimentos transformados em investimentos reversíveis, sem que, na verdade, o sejam. Pois bem, tudo isso é sabido, nada disso é novo. Todos sabemos o que a Procuradoria-Geral da República constatou e o que o Tribunal de Contas da União confirmou e acresceu sobre a relação deletéria do Estado e deletéria com o Estado e com o desenvolvimento do país do senhor Bernardo Figueiredo, verdadeiro testa de ferro dos poderosos interesses oligopolísticos. Posteriormente, às denúncias da Procuradoria-Geral da República, os julgamentos do Tribunal de Contas da União e a rejeição do seu nome pelo Senado, o senhor Bernardo Figueiredo foi incrivelmente premiado, catapultado pela presidente Dilma com a presidência da ETAV, a empresa do trem de alta velocidade, o famoso trem-bola. Logo em seguida, transformada por medida provisória em EPL, Empresa de Planejamento e Logística, para pilotar, como bom maquinista de PPS, mais de 130 bilhões de reais para privatizar ferrovias, rodovias, aeroportos e portos. Por que, então, volto à tribuna para tratar deste assunto? Para falar da falência da privatização da infraestrutura ferroviária e rodoviária e do fracasso da NTT. Por que faço isso? O que me traz aqui, novamente, é um relatório, senador Jorge Viana, extenso e profundo. De quem? Da oposição? Não. É um relatório do Ministério dos Transportes, já de conhecimento público e em vias de ser divulgado. Sua origem é a representação da Procuradoria-Geral da República ao Tribunal de Contas da União, já referida aqui tantas vezes, e que deu início à atuação do Estado brasileiro em relação aos malfeitos do senhor Bernardo Figueiredo. Uma vez que a representação foi dirigida não apenas contra a NTT e a LL, mas também contra a União e o Ministério dos Transportes, o Ministério, através da portaria de número 140, de 21 de junho de 2011, criou a Comissão Especial com o objetivo de apurar o cumprimento dos contratos de arrendamento e concessão de transporte ferroviário celebrados com a média. Por questões burocráticas,
A comissão iniciou os seus trabalhos em novembro de 2011. O relatório é amplo, é um relatório oficial do governo federal. São mais de 500 páginas contendo análise econômico-financeira e jurídica da concessão da LL no sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, estado onde se originaram as denúncias que motivaram a ação do Ministério Público Federal, e são mais de 5.000 páginas de anexos, contendo análise de documentos, relatórios, visitas técnicas, registros fotográficos e depoimentos de autoridades. E o que conclui a Comissão Especial do Ministério dos Transportes? Conclui que o quadro terrível descrito na representação da Procuradoria-Geral da República expressa fidedignamente a realidade trágica da destruição do sistema ferroviário, a captura do interesse público pelo interesse privado, a criminosa leniência da NTT quando gerida ou aprisionada pelo senhor Bernardo Figueiredo. A comissão conclui que, diante do quadro de flagrante, abusado e reiterado descumprimento do contrato de concessão pela LL, o mesmo deveria ser extinto por caducidade, diz a comissão, abro aspas, uma vez que foi devidamente verificado e confirmado pela comissão o não atendimento e cumprimento das cláusulas contratuais, poderia o governo federal valer-se da cláusula 15ª do contrato de concessão firmado para a Malha Sul, da extinção da concessão, parágrafo 2º. A caducidade ocorrerá em casos previstos pelo artigo 38 e seus parágrafos da Lei 8.000. Previstos no artigo 38 e seus parágrafos da Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 95, e na hipótese de inadimplemento financeiro do contrato de arrendamento. O referido artigo 38 da Lei 8.987 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo. Do artigo 27, as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado. Eu acho que com essa interrupção está sendo inutilizado o meu pronunciamento, porque ninguém vai conseguir entender o texto. O problema Se Vossa Excelência me desse mais 5 minutos, eu acho que seria suficiente. Atendendo a solicitação de Vossa Excelência e certamente contando com a compreensão do plenário, estou fazendo um registro que eu acho que é mais adequado. Plenário, inclusive, que não está ausente nesse momento. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Embora declare que não há justificativa jurídica ou ética para a continuidade do contrato de concessão da LL, a Comissão do Ministério dos Transportes reconhece que o Estado brasileiro, depois da privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, encontra-se absolutamente desaparelhado e na condição de refém de grupos econômicos privados. Abre aspas. A comissão avalia que, antes de recorrer a esta cláusula, embora já haja motivações mais do que suficientes, a recorrência a esta deve ser efetuada somente após uma total avaliação jurídica, um planejamento bem elaborado e preparação contingente para devolução e recebimento da malha, com imediato processo de reconcessão. Com a opção pela desestatização feita durante a década de 90 pelo governo, não restou estrutura em quantidade de elementos humanos e atualização tecnológica capaz de administrar atualmente e imediatamente uma atividade dessa especificidade. Diante dessa incrível confissão do próprio governo de que a privatização foi um fracasso e que o Estado brasileiro está aprisionado, encalacrado no modelo, como justificar
presidente Jorge Viana, mais entrega da infraestrutura. Depois do fracasso desse tipo de concessão, por que continuamos com isso? Era o que eu tinha a dizer, presidente. Primeiramente, gritaram as prefeituras, as associações comerciais, os produtores das regiões do interior do sul do Brasil, abandonadas pela concessionária privada LL. Em seguida, ouvindo o reclamo, o Ministério Público Federal agiu, representando contra a União, Ministério dos Transportes, a ANTT e a LL junto ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas agiu demonstrando que, sob a batuta do senhor Bernardo Figueiredo, a ANTT descumpria a sua missão constitucional, servindo aos interesses oligopolísticos privados e aquecendo com a destruição das ferrovias brasileiras e a degradação do transporte ferroviário. Diante disso, o Senado, depois de reiterados alertas deste senador, desta tribuna, a presidente Dilma, defendeu a República. O Senado defendeu a República. E o interesse público, impedindo que o senhor Bernardo Figueiredo fosse reconduzido à direção-geral da ANTT. Pois agora é o próprio Executivo, através da Comissão Especial do Ministério dos Transportes, que constata que o senhor Bernardo Figueiredo é o canibal das ferrovias brasileiras e que sua ação à frente da ANTT foi prejudicial ao país. Até quando as instituições da República serão desconsideradas e o seu julgamento desrespeitado? O que mais poderemos esperar? Que o Papa se manifeste uma reclamação ao Vaticano? Não. Até quando o senhor Bernardo Figueiredo será protegido e seguirá causando prejuízos ao país? Quem, afinal, o protege? Quem for que seja, não é companheiro da presidenta Dilma. A nossa presidenta, a presidenta que elegemos e por cujo governo torcemos e trabalhamos. Senhor presidente, senhores senadores, em 7 de março de 2012, em sessão histórica, o Senado Federal, num momento raro de independência e altivez, rejeitou o nome de Bernardo Figueiredo para ser reconduzido à direção da Agência Nacional de Transportes. Por que o Senado rejeitou o nome indicado? Porque se agisse em sentido contrário, estaria agindo contra a nação. O Senado não poderia dizer sim ao nome do senhor Bernardo Figueiredo, depois da Procuradoria-Geral da República haver concluído a auditoria que fez. Acompliciamento que chegou às raias do absurdo, como a proibição de fiscais da agência portassem talões de multas. E nós estamos hoje nessa situação. Mas como é que tem se comportado o governo federal? Indicou para a NTT e para outra agência diretores sem análise do Senado Federal. E nós estamos tão calados diante disso, quanto calados estamos há mais de uma dezena de anos em relação aos vetos presidenciais, desde o governo do Itamar. E dizem, por aí, a Sorrelfa, das denúncias, dizem que a cada veto que não é votado, temos uma diretoria indicada pelos controladores do Congresso Nacional. Esta situação não pode ser mantida. Nós não podemos aceitar que os diretores da ANTT e dessa nova empresa que foi objeto desse recente escândalo que envolve a secretária da presidência em São Paulo, sejam mantidos sem análise do Senado Federal, sob o pretexto de que as agências não podem parar. Esta violência, senador Jorge, é tão grande quanto a violência do Supremo Tribunal Federal, que não quer respeitar a Constituição, caçando parlamentares, sem que esta cassação seja submetida ao crivo dos seus pares. Se alguma coisa está errada na nomeação sob o crivo do Senado, que se mude a Constituição e se libere a presidente para nomear quem quiser e se responsabilizar por isso. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal só pode caçar parlamentares enquanto vigir esta Constituição, errada ou não, com a anuência da Câmara Federal ou do Senado, quando for o caso. Nós estamos num processo de subordinação absurdo. O discurso no parlamento, durante as eleições das mesas,
É o discurso dos tigres combatentes em defesa da Constituição, da soberania e da nacionalidade. No exercício do poder, o Senado e o Congresso assumem a posição definitiva de tchutchucas, mostrando que o que se gasta conosco, estas verbas vultosas para a manutenção do Congresso, na realidade não tem sentido algum.